Licença prêmio? Vou explicar como é que funciona aquela questão e muito provavelmente do porquê que foi dado aquele gabarito, né? Tem duas possibilidades. Ou erraram mesmo o gabarito, ou ele se equivocou e se enrolou na hora de fazer, porque a letra E está correta, tá ok? Então, ou ele vai ter que pegar e anular, ou ele vai simplesmente trocar e alterar o gabarito. Isso muda para todo mundo, né? Teve gente que marcou a E, vai se beneficiar, se ele invalidar, vai para todo mundo. E teve gente que acertou, que não vai mudar. Mas o fato de pessoas subirem traz consequências para vocês na nota de vocês. Beleza? Foi, irmão? Tranquilo? Para quem não conhece, aqui é o Alex. É um amigo, um parceiro, ele é ali da Animus Bias. Foi ele que ajudou a gente aí nessa missão de conseguir esse lugar aqui um pouquinho maior para acomodar vocês, porque senão a gente ia fazer um negócio muito mais restrito. Algumas pessoas, infelizmente, ficaram de fora, não teve jeito. E aí, de uma forma até de revisão de vocês, eu vou gravar isso daqui e depois eu vou disponibilizar para vocês assistirem novamente, tá bom? Então, vou dar um jeito de disponibilizar posteriormente para vocês poderem assistir de forma de revisão, se quiser, se não entendeu muito bem, para vocês poderem ver, tá bom? Então, é isso. O nosso companheiro ali vai fazer a gravação disso aí. O áudio tá bom? Tudo certinho? Beleza? Tá estourando um pouquinho? Tenta abaixar aí na câmera. Ou então eu abaixo aqui um pouquinho para diminuir. Vê se melhorou. Melhorou assim? Mais ou menos? Melhorou? Mais ou menos, né? Então beleza, de toda forma vai capturar com essa daqui também e a gente vai dar seguimento, tá bom? Foi? Ah, pessoal, para quem chegou após, tá? Banheiro feminino é lá do outro lado, no final do corredor, tá ok? Banheiro masculino é aqui, bem próximo aqui. Não vamos inverter não para evitar conflitos, beleza? Se faltar alguma coisa lá no banheiro, papel, alguma coisa, só avisar que o Wilson tá aí fora e ele vai repor lá, tá? Papel higiênico, essas coisas que são necessárias, beleza? Quando for por volta de umas 8 horas, 8 e pouco, a gente vai dar uma pausa rapidinho. Eu pedi para botar um café ali, a gente vai tomar um café. Tem água ali no bebedouro, tem copo, tá bom? Para evitar da gente ficar se movimentando, mas o intervalo vai ser bem rápido, não vai ser intervalo longo não. É papo só de tomar um cafezinho e voltar, para vocês também levantarem um pouquinho, tá? Porque não vai dar para todo mundo ficar entrando e saindo no meio da aula. Então eu prefiro dar uma pausa, a galera vai no banheiro quem tem que ir no banheiro, vai beber água quem tem que beber água e depois retorna. Beleza? Tranquilo? Foi? Alguma dúvida? Não? Foi? Obrigado, tá, irmão? Tamo junto. Oi? Aí? Fala, filhão. Tá ruim? O que foi? Desligou? Não, relaxa. Deixa, pode gravar o áudio assim mesmo. Tá bom? Depois o menino lá na edição ele se vira.
Tá de boa aí, Flávio? Foi? Vamos abandonar isso aqui. Vai ficar só essa aí, tá? Bom, vamos lá, pessoal. Deixa eu tentar botar para cá. Já que só vai ficar essa daqui, eu vou chegar lá um pouco para cá. Todo mundo consegue enxergar aí ou não? De boa? Segue? Bom, a primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte, ó. Quando se fala de estatuto, a gente tem 4 legislações para estudarmos, tá? Decreto-Lei 220, Decreto 2479, Decreto-Lei 218 e Decreto 3044. Beleza? Em algum momento esses estatutos, eles vão aparentemente estarem conflitando. Como se resolve o conflito entre as normas? O conflito aparente entre as normas, como é que se resolve? Princípio da especialidade. Então vai se aplicar o estatuto o quê? Específico. Até aí todo mundo junto? Beleza. Então na prática vai prevalecer o Decreto-Lei 220 e o regulamento dele, Decreto 3044. Só que na hora da prova não vai acontecer isso. Na hora da prova eu vou ter que direcionar para onde eu estou perguntando. E por que eu estou te falando isso? Nessa questão agora da prova de inspetor, ele pediu a licença premium, não foi? Foi essa questão. Só que ele pediu de acordo com o Decreto 3044. O Decreto 3044, ele fala da suspensão acima de 90 dias, não será concedida, licença concedida acima de 90 dias, não será concedida licença prêmio. Está expresso lá no Decreto 3044. Até aí todo mundo junto? Só que se for superior a 90 dias, o que acontece? Interrompe o prazo. Em processo, prazo interrompido, a regra qual é? Reinicia. Então ele volta a contar do zero. Então olha que interessante, ó. 4 anos, olha só que surreal. 4 anos, 11 meses e 29 dias. Tu está trabalhando todos os dias com assiduidade. Faltou o último dia. O que vai acontecer? Zerou. Porque você interrompeu a contagem do tempo. Então, como se você não contasse nenhum prazo. Vai ter que iniciar agora 5 anos ininterruptos novamente. Deu para entender, não? Se eu faltar um dia, acontece isso. Se eu ficar de licença para tratamento de saúde, doença em pessoa da família e para acompanhar o cônjuge maior que 90 dias, acontece a mesma coisa, interrompe. Quando interrompe, o que acontece? Volta a contar do zero. Então é justamente a letra alternativa, a letra E, que fala isso daí. Literalidade do texto diz que se for até 90 dias, suspende, não interrompe. O que isso quer dizer? Que ele vai parar no tempo e depois ele vai retomar. Então, quando a Maria, que era o nome da personagem, completar os 5 anos, ela vai ter que ficar ainda mais 90 dias para compensar os 90 que ficaram suspensos. Então, por isso que não tem direito à licença, Maria. Só que ele tentou te confundir. No comando da questão, ele falava que ela ficava quantos dias? 100 dias. E na hora de fazer a pergunta, disse assim, se ela tivesse ficado menos de 90, seria concedido licença. Sim, desde que ela contabilizasse esse prazo depois. E aí criou essa confusão toda, porque a letra E também está certa e a letra A, em tese, também está certa numa interpretação contrária. Então, das duas, uma. Ou ele vai ter que pegar a letra E e alterar o gabarito, ou ele vai ter que dar as duas. Não podem ter duas respostas. O que faz? Anula. Então, por isso que tem gente que pediu para trocar o gabarito, se te favorecer. Tem gente que não marcou nenhuma das duas, pediu para quê? Para anular. É esse o pedido que você tem que fazer. Beleza? Então, como dá tempo, faz ainda esse recurso. Qual é a vantagem de você fazer o recurso também? Quanto maior o número de recursos nas questões, mostra que teve o quê? Problema. Então, como é que é feito isso? Quem analisa o recurso não é quem fez a questão. Quem analisa recurso são os membros da banca. E aí ele vai e pede para quem elaborou a questão dar informação. Explique-me por que é a letra A e não é a letra E. Já que tem recurso, o cara vai justificar. Aí eles vão analisar o seu recurso, vão analisar a justificativa de quem elaborou a questão e vai tomar uma decisão. Só que se você tem 40 mil pessoas fazendo uma questão de prova, né? E tem 5 mil recursos numa única questão, chama a atenção da banca? Então eles vão olhar com mais carinho. Agora, se eu tenho 50 mil pessoas fazendo prova, 10 recursos para uma questão, dane-se. E muitas das vezes mais de 10 erraram, só que não entrou com recurso. Por isso que é a importância de você entrar com recurso. Óbvio que se um entrar com recurso e obtiver êxito, é estendido a todos.
Só que isso não tem muita pressão. Se eu sou da banca, só tem um recurso, de boa, indefere, pô, é um cara só gritando. Agora, se tu é da banca e tem 2.000 recursos, 3.000 recursos, dão a mesma questão, cara, o cara deu mole. Ele errou. Vamos olhar com mais carinho isso daqui? Então é por isso que é importante você fazer o recurso, beleza? Quem não quer que mude, faz nada. Fica quieto, orando para manter, beleza? E quem quer que mude, tem que fazer a opção, beleza? Bom, o que acontece aí nos estatutos agora? A gente já sabe como é que funciona o conflito aparente. Tem alguns assuntos que eles são meio polêmicos para você. Por exemplo, ó, no artigo 1º do Decreto-Lei 220, ele traz o conceito de funcionário público. Então, para todos os efeitos, o decreto e o regulamento usa a expressão o quê? Funcionário público. O Decreto-Lei 218 fala só do policial. Então, ele traz o conceito de policial. Então, quando eu quero saber o conceito de policial, 218, 3044. Quando eu quero saber o conceito de funcionário público, 220, 2479. Então, eles já começam trazendo as distinções dos conceitos logo na parte inicial. Até aí de boa, pessoal? Tranquilo? Então, a primeira diferença é, o Estatuto do Servidor traz o conceito de servidor, que se chamava funcionário antigamente. O Estatuto do Policial traz o conceito do policial. Outra diferença, que é importante a gente começar a entender as diferenças, que é onde eles vão abordar. O Decreto 2479 e o Decreto-Lei 220 fala de estágio experimental. Já ouviram falar nisso? O Decreto-Lei 218 não fala de estágio experimental, fala de estágio o quê? Probatório. Tem estágio probatório no 220, no 2479? Tem? Diz que não. Não tem. Por que não tem estágio probatório no 220 e 2479? Porque a avaliação era feita no estágio o quê? Experimental. Então eu já te avaliava na etapa do concurso. Depois você aguardava o tempo e adquiria o quê? Estabilidade. Já no 218 não tem estágio experimental, porque o policial não pode estagiar de forma experimental, ele já tem que ser policial. Então, por isso que a avaliação dele é feita a partir do momento que ele entra em exercício. Entendido isso? Então, o servidor do Estado, de uma forma geral, ele tinha estágio o quê? Experimental, acabou em 2011. O servidor policial nunca teve estágio experimental. O fato de estágio experimental estar revogado impede de eu fazer alguma pergunta sobre o tema? Não. Então, eu posso perguntar sobre o estágio experimental. A única coisa que você tem que ter atenção é saber que não está mais o quê? Vigente. Então, o estágio experimental já foi uma etapa do concurso, atualmente não é mais. E para o Estatuto do Policial, nunca existiu. Então, se eles falaram assim, ó, o estágio experimental que encontra-se revogado era uma etapa do concurso da atividade policial. Certo ou errado? Errado. Não é. Tá ok? O estágio experimental era atividade de qualquer outro funcionário estadual. Menos de quem? Do servidor policial, porque o estatuto próprio vedava o estágio experimental. Entendido? Então não são nem todos os órgãos de segurança. Por exemplo, ó, a CIAP, que é a Polícia Penal, tinha estágio experimental. A Polícia Civil não tinha. Então, para você entender que é um órgão de segurança que tinha estágio experimental, porque o trabalho dele não é de rua, não é investigativo, é um trabalho fechado, tomando conta do preso. Então, dava para se colocar o estágio experimental. Agora, no policial civil não tem condições, porque você vai efetivar prisões, né? Você vai fazer investigação, busca e apreensão. Então, são muitos atos que expõem. Por isso que não pode ser no estágio o quê? Experimental. Até aí, beleza? Todo mundo junto? Tranquilo? Bom, então vamos embora. A gente já sabe o conceito. Já comecei chamando a atenção para vocês do requisito de ingresso do servidor. O ingresso do servidor efetivo no 218 é igualzinho no 220. Então, por exemplo, ó, nacionalidade brasileira, tá ok? Ou português equiparado. É um requisito. Tem que ser maior do que quantos anos? 18 anos. Tem que prestar declaração de bens. Beleza? Tem que estar aqui com as obrigações o quê? Militares e eleitorais. Então, tudo isso é igual. Qual a diferença do Estatuto do Policial para o 220? É o curso de formação na Academia Nacional de Polícia. Então, o Estatuto Policial traz os mesmos requisitos dos demais servidores, só que eu tenho que ser aprovado aonde? Na Academia de Polícia, tá ok? Atualmente chamada de Acadepol. Então, eu tenho que passar pela Academia de Polícia, que é justamente qual etapa do seu concurso? Segunda etapa do seu concurso. Então, você tem a primeira etapa, que são as provas, que são aquelas 5 que vocês conhecem, não é isso? Prova escrita, TAF, exame médico, psicotécnico, a parte que tem
de avaliação também, de investigação social, que ela pega todas as etapas. Já começou a investigação social de vocês. No momento que vocês fazem a inscrição no concurso, o seu CPF já está lá. Então já está rodando já no sistema. Tanto é que não se assuste se alguém for preso no dia da prova. Por quê? Porque já sabe que tem mandado de prisão em aberto, vai lá e captura. Na Polícia Federal, se não me engano, foram 12 presos. Então esperaram acabar a prova, esperou o cara sofrer, né? Faz a prova, para depois recolher o boneco. Na verdade, é óbvio que ele vai esperar fazer a prova, porque esse cara pode ser inocentado depois e você prejudicou ao efetivar aquela prisão. Então aguarda ele acabar a prova e você faz o recolhimento. Mas ele está monitorado. Chegou, já está todo mundo sabendo. Chegou, está na sala tal, cadeira tal, está monitorado. Quando ele entregar a prova que sair e falar assim, vou para casa? Não, hoje não. Vamos dar uma voltinha. Aí já recolhe o boneco lá. Beleza? Mas esperam ele acabar a prova, ao lado bom. Então quem estiver devendo pensão aí, com mandado de prisão aberto, condenação na justiça, né? Ou então algum crime aí que esteja já sendo investigado, pode ser que você seja preso lá naquele momento. Beleza? Aqui não tem isso, né? Pessoal, gente boa. Vamos começar a chamar a atenção agora para os probleminhas, né? Pega a questão aí, vamos brincar já com a questão. Vamos lá, vamos começar a brincar com essa questão aí, que o tio ficou até 3 horas da manhã fazendo a questão para tu poder responder, né? O pessoal que chegou antes aí, eu pedi para poder fazer a questão. Justamente para a gente poder brincar um pouquinho, tá ok? Então vamos lá, o gabarito está na última folha, tá? Então aqui, na verdade, a importância nem é muito... Eu estou preocupado com o gabarito que vocês têm aí. Eu quero só chamar a atenção para algumas coisas, tá? Existe um instituto dentro do seu estatuto chamado de remoção, beleza? Remoção é forma de provimento? Remoção é forma de vacância? Remoção é forma de quê? Deslocamento. Então quem não sabia já escreve, beleza? Remoção é forma de deslocamento que não gera provimento nem vacância, beleza? O que isso quer dizer que não gera provimento nem vacância? Eu não saio do cargo, nem entro no novo cargo. Então não gera vacância nem provimento. Até aí foi? Só gera um quê? Deslocamento. Quanto tempo eu tenho pelo 220 nesse deslocamento? 5 dias. Pode ser prorrogado? Mas quanto tempo? 5 no máximo. Então fala assim, até 5. Então pode ser mais 1, 2, 3, 4 ou 5. Então são 5 dias, podendo ser prorrogado por até 5 dias. Onde está a maldade dessa questão? Vamos acompanhar? Olha a questão como fala, ó. José, porque ele só gosta de José, Maria e de vez em quando mete um João no meio, não é isso? Então, ó, José, investigador de polícia civil, lotado na 44 delegacia de polícia, 44 aqui em Inhaúma, né? Pode ser que alguém daqui trabalhe lá em Inhaúma. Bairro de Inhaúma, na cidade do Rio de Janeiro. Foi removido de ofício para a 36ª delegacia, bairro de Santa Cruz. Está dentro da mesma cidade? Pode não parecer, mas Santa Cruz é Rio, tá ok, pessoal? É que é longe pra caceta. É mais fácil eu ir para Niterói e voltar e não chegar a Santa Cruz. Não é verdade? Santa Cruz é longe? Muito, mas é cidade do quê? Do Rio de Janeiro. Então estou na mesma cidade. Foi removido de ofício. Sublinha removido de ofício. Portanto, segundo o regulamento do Estatuto do Policial, aprovado pelo Decreto 3.044. Sublinha aí, por quem ele está perguntando, pelo 3.044. O servidor policial removido terá qual prazo? Duvido que vocês sabiam dessa porra. Porque o normal são quantos dias? 5. Por isso que eu já botei aí. Dentro da mesma cidade, no Estatuto da Polícia, o regulamento são 2. Oi? Mas vocês tiveram essa maldade ao analisar a questão? Se tinha, ótimo. Se não tinha, agora vai ter. Então, servidor policial que é removido dentro da mesma cidade tem quantos dias? 2. E quando ele é removido para outra cidade? 5. É a questão de baixo. Então, se não sabia, já está sabendo uma novidade, né? Prado, ele pode fazer essa covardia? Deve fazer, né? Por que deve fazer? Porque você vai pegar uma referência que estão nas duas leis e que são diferentes, né? Então, vamos lá. Policial dentro da mesma cidade, se ele for deslocado, quantos dias ele tem para se apresentar na delegacia? 2. Se for em outra cidade, mas naturalmente dentro do mesmo estado que ele é servidor estadual, 5 dias. Se for pelo 220, 5 dias prorrogáveis por até 5. Então já mudou, são 3 respostas. Vamos lá? Dentro da mesma cidade, policial, 2 dias.
Vamos lá. Dentro da mesma cidade policial, 2 dias. Fora da cidade policial, 5 dias. Servidor é estadual pelo 220, 5 dias, mas até 5 dias. Entendido isso? Então, dá para eu brincar mole aí. Eu vou brincar com você nisso daí. Então, você fica atento que, dependendo da forma que eu abordar, são 3 respostas possíveis. Qual é o último, professor? Repita. Vamos lá. Decreto 3044, que regulamenta. Dentro da mesma cidade. Fora da cidade, 5. E pelo 220, 5 mais até 5. Independente de ser no meio de uma cidade ou outra cidade, O Estatuto 220 não faz diferença. não faz diferença. Por isso que eu estou falando para vocês que é uma covardia, né? Se eu falo pelo Estatuto Policial, tem diferença. Para o outro não tem diferença. É 5 para todo mundo e ponto final. 5 mais 5. Até 5. Porque é diferente? Ó, 5 mais 1, tá dentro do que está previsto? Tá. 5 mais 2. 5 mais 3. Então é até 5. É 5 mais até 5. Porque a administração pode dar mais 1, mais 2, mais 3, mais 4 ou 5. Não pode exceder a quanto? 10. Então a gente tem que ficar atento nisso daí. Oi? Não, só prorroga essa única vez. Até 5. Acabou. No 220. Beleza? Tranquilo até aí ou não? Professor, você vai passar o artigo? Posso passar. Não tem problema não. Vamos lá. Quer anotar o artigo? Anota aí. Eu vou mandar depois para vocês. Ah, esse material aí? É. Ah, então show. Olha aqui. Não, você vai mandar então um material com uma justificativa, está tranquilo. Beleza? Vamos lá. Oi. Pouco importa. Tá ok? Porque ele fala assim, é bem seco. Ele fala assim, se for dentro do mesmo município, 2 dias. Fora do município, 5 dias. Ele não faz referência à distância mínima. Entendido isso? Não, esse fora do município, só 5 dias e não prorroga com mais 6. Não. A prorrogação é pelo 220. Perfeito? Então, falei no Estatuto do Policial e Regulamento, 2 dias dentro da mesma cidade. Fora da cidade, 5 dias. Beleza? Se for para 220, 5 até 5 dias. Entendido isso? Porque ele fala igual período no máximo. Então é 5 igual no máximo, quer dizer que pode ser mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5. Não pode exceder a quanto? E como é que é o nome desse período que eu me desloco? Período de trânsito. Aí tem até o conceito aqui, ó. Olha o que é o período de trânsito. Trânsito. É porque você não está indo, filho. Tá revoltado? Espera aí. Ó, trânsito é o período correspondente a 5 dias de afastamento total do serviço concedido ao policial civil, quando desligado de uma sede para assumir exercício em outra, situada em município o quê? Niterói é diferente de Rio? Pouco importa que ele é contíguo, tá ok? Mas é outro município. Então ele tem o prazo de 5 dias. O policial removido para outra unidade dentro de um mesmo terá o prazo de 2 dias. Tranquilo? Faz sentido ou não? Parágrafo 3º. É possível haver a prorrogação dos prazos sempre por igual período? É, desde que haja o quê? Solicitação do interessado. Então, o prazo que a gente responde na prova é sempre o primeiro. Quanto tempo é remoção dentro do mesmo município? 2 dias. Para outro município? 5 dias. 220? 5 dias. Todos eles admitem prorrogação por igual o quê? Então, é 2 mais 2, 5 mais 5, 5 mais 5. Agora, o que vai mudar? O comando da questão. Se eu falar que o policial civil, essa mesma questão, vamos voltar para a questão de número 1. Ó, onde está a covardia que eu posso fazer contigo? Questão de número 1, tá vendo? Se eu escrever aí, de acordo com 220, aqui embaixo, onde está 3044. Não está aí na tela, peraí. Aquele projeto uma de cada vez, ele é preguiçoso. Não cai PowerPoint na informática, não cai? Cai? Então qual é a tecla de atalho aqui para poder trocar?
Ué, trocar, porque eu estava usando eu estou usando o PowerPoint, estava numa, eu usei o Word na outra, ele não projetou. Eu estou perguntando, como é que faz então para a gente trocar? Vamos lá. Se eu fizer aqui, ó, no finalzinho, colocar Decreto-Lei 220 aqui. Aí vai para quanto tempo? 5 dias. A prorrogação é sempre exceção, tá ok? Não é a regra. Tem lugar aqui na frente, ó. Até por aqui. Se quiserem dar a volta também, pode entrar por aqui. Então, olha só. O prazo é de 2 dias. Eu só falo sobre prorrogação como exceção. Então, a regra eu não utilizo. Por que eu estou falando isso para vocês? Vamos chegar na hora do processo e vai cair no mesmo problema. Qual o período, por exemplo, da sindicância no 220? 30 dias. Acabou. Prazo de 30 dias. Qual o período do PAD no 220? 90 dias. Acabou. Qual o período da suspensão preventiva no 220? Fala assim, 30 dias. Acabou. E todos eles têm prorrogação. Só que na hora de eu fazer a pergunta é sempre a primeira resposta. Vou ensinar vocês a pensarem. Ó. É proibido acumular carga, emprego ou função. Certo ou errado? Certo, acabou o assunto. Ah, mas tem exceção, não perguntei. É proibido. Beleza? Então, qual é o prazo que eu tenho para ser removido sendo policial na mesma cidade? 2 dias. E acabou. Qual é o prazo máximo? 4. Aí já mudou a pergunta. Qual é o prazo pelo Decreto-Lei 220 na cidade, na mesma cidade ou fora da cidade? 5. Qual é o prazo máximo? 10. Deu para entender? Então, essa maldade vocês têm que ter no coração, é de acordo com a pergunta. Porque você sempre vai saber uma exceção. E sempre vai ter uma regra. É sempre a regra, a não ser que ele pergunte a regra juntamente com quem? Com a exceção. Beleza? Vamos embora. Vamos voltar lá para nosso slide. Já sabemos que o nome é período de quê? Trânsito. Olha a situação do estágio probatório. O que tem acontecido muito, e eu fico com receio em relação a isso com vocês. Quem não está acostumado com o Estatuto do Estado do Rio de Janeiro, aqui a caneta. Quem não está acostumado com o Estatuto do Estado do Rio de Janeiro, quando faz a leitura, tem umas aberrações. Por exemplo, está escrito lá que o máximo de limite de idade para ingressar no serviço público do Estado do Rio de Janeiro são 45 anos. Tá certo isso ou tá errado? Então não se aplica. Está escrito lá que o estágio probatório é de 2 anos. Tá certo ou tá errado? Não se aplica. Está escrito lá que a estabilidade se dá após 2 anos. Certo ou errado? Não se aplica. Então não adianta falarem assim, se perguntar de acordo com o Decreto-Lei 218, não existe, não vai perguntar. Estou te afirmando que não vai perguntar. Por 2 motivos. Quem está perguntando sabe o que está perguntando. Seu examinador é foda no estatuto. Beleza? O cara pergunta bonitinho, filho. Ele não dá mole. A não ser na hora do gabarito. Ele deu mole de marcar. Eu tenho para mim que foi alguém que digitou errado. Ele vai mudar esse